Olá, bom dia, graça e paz. Louvado seja Deus. Tudo bem com você? Espero que tudo esteja bem com você, com sua família, que Deus te abençoe ricamente. Amém? 1 Samuel, capítulo 26. Davi outra vez poupa a vida de Saul. Vieram os ifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: Não se acha Davi escondido no outreiro de Áquila, defronte de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Áquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitara Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Disse Davi a Aimeleque o Eteu e a Abissai, filho de Zerua, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está na tua cabeceira e a bila de água, e vamos-los. Tomou, pois, Davi a lança e a bila de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído profundo sono. Tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte ao longe, e de maneira entre eles havia uma distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não respondes? Abner! Então Abner sacudiu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardastes o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor. Não é bom isso que fizeste. Tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes a vosso senhor, o ungido do Senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bila da água, que tinha a sua cabeceira. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegues o meu senhor assim seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, se não derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz nos montes. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho, Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Vem aqui um dos moços e leve-a.
Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregue hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida, hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Olha que coisa interessante. Mais uma vez, né? Davi prova que não tem nada contra Saul. Porém, esse homem, ele está, vamos dizer assim, perdido. Esse homem está embaixo de influências malignas, né? E na sua perseguição, nós vemos aqui que os zifeus, que eram aqueles moradores do deserto de Zif, né? Eles vão e denunciam a Saul aonde Davi está. E Saul vem com 3.000 homens novamente. E agora somente Davi e um dos seus servos, né? Um dos seus valentes, vai e quando eles chegam no meio do arraial, diz a Bíblia que está todo mundo em profundo sono. E o valente de Davi, seu sobrinho, vê ali Saul deitado, a lança do lado, e diz: me permita, com uma lança só, um golpe só, eu mato ele. E sabe o que é que Davi diz? Porém, Davi respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Irmãos, nós precisamos aprender a lidar com a autoridade espiritual. A gente não tem ideia do que é falar contra uma autoridade espiritual. Eu não estou falando isso aqui para as pessoas terem medo, mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm receio de falar a respeito das autoridades. Até as autoridades não têm nem respeito umas para com as outras. Então nós precisamos entender os princípios relacionados à autoridade. Aprender a relacionar-se de forma apropriada com as autoridades ordenadas por Deus é uma parte importante da maturidade espiritual. Como temos uma carne e essa carne é pecaminosa, ou seja, ela está constantemente em rebelião contra Deus, não sabemos automaticamente como nos relacionar de forma apropriada com a autoridade. Daí a necessidade da renovação da mente. Daí a necessidade de ser guiado pelo governo do espírito humano recriado, para que nós não sejamos como loucos, verdadeiramente venhamos a colocar freios na nossa boca, freio na nossa carne. Precisamos de muito treinamento nessa questão. Precisamos também experimentar muita disciplina da parte do Senhor. Davi, ele tem convicção de que quem vai fazer isso é o Senhor, né? Ele se coloca nas mãos do Senhor. Ele vai falar isso para Saul, quando ele está lá do outro lado e tem uma distância entre eles, com a lança de Saul na mão e com o cantil de água de Saul na mão. Então é interessante que eles vão mostrar aqui e Davi vai dizer que não tem nada contra Saul e Saul vai reconhecer. O versículo 17 diz: então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi. Mas tudo aquilo era dissimulado, tudo aquilo não era verdade. Mesmo sabendo que Davi não tinha nada contra ele, Saul tinha tudo contra Davi. E não é assim hoje? Pessoas que deveriam serem gratas por aqueles líderes espirituais que ajudaram na sua vida, que oraram pela sua vida, mas eles se levantam, né, contra esses líderes e não respeitam a autoridade, não respeitam o conselho, não respeitam a palavra dessas lideranças que foram levantadas por Deus. Então, como aplicar, né, esses princípios relacionados à autoridade? Primeiro, respeite as autoridades designadas por Deus, mas não dê mais honras a elas do que a Deus ou a sua palavra. Saiba que se você fizer isto, pode estar praticando idolatria. Então tem um equilíbrio nisso tudo. Amém? Seja leal com os líderes apontados por Deus, a fim de ganhar a sua confiança. Não fale contra, nem assuma uma causa contra líderes ordenados por Deus, mesmo que pareçam estar errados. Deixe que Deus os julgue
interceda por eles. Cada um de nós deve responder a Deus por suas ações. Então, irmãos, precisamos ter muito tato, precisamos ter muito cuidado, precisamos ter muita sabedoria e discernimento espiritual no trato para com as autoridades. Amém? Nós estamos vivendo um tempo ímpar no nosso país e precisamos saber nos posicionar, renovando a nossa mente pelo Espírito, para que, de fato, possamos receber a bênção de Deus sobre as nossas vidas e assim sermos bem-sucedidos. Amém? Hoje à noite nós temos o nosso culto da família e eu quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Se programe para estar conosco, venha estar em comunhão. É na comunhão que Deus ordena a bênção. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.